Atualmente, Vladimir tem uma fixação pela Ucrânia, Xi Jinping tem uma fixação por Taiwan nos extremos opostos da Eurásia. Xi Jinping também está causando problemas à Índia e construindo uma ilha no mar da China Meridional, mas eles estão em extremos opostos de seus dois impérios. Até agora, nada se alinha com esses dois. E mesmo em uma guerra mundial, seus teatros primários provavelmente não se alinhariam da mesma forma que os teatros primários do eixo não se alinharam, e eles podem muito bem dispersar seus recursos em direções diferentes. Mas o problema é que temos muitas pessoas com armas nucleares agora. Você realmente não quer fazer uma guerra quente? Então, se o Ocidente e outros administrarem as coisas corretamente, eu lhe dei um enorme legado histórico de relações tensas. Jogue suas cartas apropriadamente e esses dois cuidarão um do outro. E o resto de nós pode, se fizermos isso direito, não inicie guerras comerciais um contra o outro, mas tente maximizar nossa prosperidade para que fiquemos cada vez mais fortes, enquanto eles estão ocupados nessas guerras destruidoras de riqueza. Putin está simplesmente gastando todos os seus bens na Ucrânia sem propósito. Foi assim que lutamos e vencemos a última Guerra Fria. Putin está tentando criar um império na era do nacionalismo. Bem, isso não dá para começar. E ele está despejando todas as suas armas na Ucrânia, deixando a Sibéria totalmente aberta. E Xi Jinping já havia se adiantado antes mesmo da guerra na Ucrânia. Essa iniciar do cinturão e rota está acabando com a antiga esfera de influência russa na Ásia Central, e Putin está fazendo essa estratégia de guerra quente quando a Rússia é fraca e a China é forte, o que a torna particularmente prejudicial. E você pensa, bem, por que isso importaria? Bem, a Rússia tem exatamente, a Sibéria tem exatamente os recursos que a China agora precisa e cobiça e quer retê-los contíguos para que outras pessoas não possam mexer com eles. E, de forma particularmente clara, eles querem água porque estouraram o lençol freático no norte da China. E o Lago Baú tem mais de 20% água doce da superfície do mundo. Então, se você quer uma solução rápida, essa é a melhor. E a China é conhecida por grandes projetos hídricos. Eles têm condenado os rios Meong e Yangtze. Eles fizeram projetos hídricos enormes. Então, isso pode estar no futuro da Rússia, quem sabe. E Xi Jinping agora tem todas as cartas na manga. A China tem 9 vezes a população, 9 vezes o PIB per capita da Rússia, e seus PIBs per capita estão convergindo. Não são boas notícias para Putin. Eu acho que a questão não é se esse romance vai durar para sempre, mas sim quando vai acabar. Quando Xi Jinping vai decidir que tem a quantidade certa de influência para conseguir o que quer. E acho que o que está acontecendo agora ilustra os perigos de errar com seu principal adversário. Nicolau II travou uma guerra recreativa contra o Japão, a Guerra Russo-Japonesa de 1904 e 1905. Ele estava despejando recursos em um teatro realmente irrelevante naquela época. Em vez de pegar esses recursos e colocá-los em um sistema ferroviário que a Rússia europeia precisava desesperadamente para enfrentar a Alemanha, o que ela faz uma década e perde. Em São Petersburgo, tumultos do pão contribuem para sua deposição, pois a ajuda internacional não chega devido à infraestrutura ferroviária deficiente. Eles serão construídos mais tarde, e isso será bom para Lend-Lease. Então ele e sua família acabam fuzilados em um porão na Sibéria. Leva uma década para acontecer. Então, não sei como as coisas vão acabar para Vladimir Putin em tudo isso. Se jogarmos bem nossas cartas, talvez ele vá embora como solitário, talvez tenhamos que esperar muito tempo. Por outro lado, se entrarmos numa guerra quente, uma guerra nuclear, e nesse meio tempo, se os Estados Unidos acabarem com seu sistema de alianças, que é um dos seus maiores pontos fortes, ao fazer uma guerra comercial gratuita contra nossos aliados, e então tivermos uma briga com a China, bem, vamos pensar sobre isso. O Japão usou quer já a águia solitária ou tudo ou nada com a China na Segunda Guerra, não é? Não é? Quando a China era um estado falido e destruiu o Japão. A China agora tem uma população que é um múltiplo da nossa, uma base industrial que é um múltiplo da nossa. Por que diabos você iria querer enfrentá-lo sozinho, hein? Então, vou citar Péricles, que era o líder de Atenas em seu auge, quando estava construindo todas as ruínas antigas, que não eram ruínas quando estavam sendo construídas, certo? Elas se foram. E ele estava
aviso veio na véspera de uma sucessão de erros atenienses e a Atenas antiga nunca se recuperou. Tenho mais medo dos nossos próprios erros do que dos dispositivos do inimigo. Nossos líderes realmente precisam ponderar sobre isso antes. Bom, e aqui nós entramos neste trecho incrível da professora Sarah Payne, muito talentada nos Estados Unidos da América, e nós podemos ver que é um vídeo forte, um vídeo que a professora Sarah Payne faz muitas afirmações muito fortes sobre a Rússia e China, e praticamente, resumindo o argumento dela, né, resumindo de uma forma bastante simplista, praticamente o Putin é um louco, né, na opinião dela, que procura nada mais do que criar um novo império invadindo a Ucrânia, e que ele invade a Ucrânia sem nenhum tipo de propósito. Então, na imagem da professora Sarah Payne, o Putin é um maluco, fora de época, que invade a Ucrânia porque ele é perturbado. Né? Ele tem algum tipo de distúrbio, algum tipo de problema, ele não tem o que fazer muito no dia a dia dele, e aí ele decide invadir a Ucrânia de um dia para o outro sem nenhum motivo. Né? Essa é a imagem que a professora Sarah Payne coloca do Vladimir Putin. E o segundo argumento dela é que se antes, após a Segunda Guerra Mundial, a Rússia era um velho amigo do Ocidente que ajudou a destruir o nazismo, agora nada mais é do que uma potência velha, vassala da China. Então, é uma imagem bastante simplista, o que é interessante, né? Porque a professora Sarah Payne parece ter anos estudando Rússia, então é realmente estranho que ela venha à tona colocar uma visão tão simplista e tão pouco fundamentada sobre a Rússia, né? Colocar a Rússia como chefiada por um louco maluco que não tem propósito nenhum, só quer criar guerra, e de que a Rússia hoje nada mais é do que um mero estado vassalo que precisa da China, até mesmo para um prato de comida, não é? É realmente bastante contraditória e não é dentro desse vídeo, desse pequeno enxerto, não é comprovado pela professora Sarah Payne por nenhuma evidência, já que ela não traz nenhuma evidência neste vídeo, a não ser afirmações fortes sem fundamentação. Né? Então, brevemente mencionando, é muito difícil a gente acreditar que a Rússia quer criar um império novo invadindo a Ucrânia. Né? Para criar o um império, eles precisariam muito mais do que a Ucrânia, como diz o professor John Mearsheimer. A Rússia, não há nenhuma evidência de que a Rússia queira invadir toda a Ucrânia, muito menos toda a Europa, que é o argumento utilizado por aqui para colocar a população e todos os recursos de bilhões de euros dentro da Ucrânia. Né? Ou seja, que a intenção do Putin é criar um grande império, invadindo toda a Ucrânia e futuramente a Europa, o que é obviamente uma afirmação que carece de qualquer tipo de evidência e de possibilidade física do, entre aspas, Império Russo. Uma outra coisa notável é que a professora Sarah Payne trata a invasão do Putin à Ucrânia como se fosse uma coisa qualquer, né? Deu na telha, ou seja, ela está confundindo o Vladimir com o Trump, né? Que ele faz o que quiser, o que der na telha naquele momento do dia, depender do humor dele. Sendo que, na verdade, como diria o próprio Pepe, o Vladimir é um dos líderes mais estratégicos, de maior experiência que existe neste momento. Vale nos lembrar que o Putin já conhece agora, com Donald Trump, provavelmente mais do que 10 presidentes americanos, não é? O Putin não faz nem a metade do que o genocida de Israel faz em Gaza, muito pelo contrário, tem uma postura muito mais contida e muito mais diplomática do que, por exemplo, o Medvedev e do que, obviamente, toda a diplomacia americana, se é que nós podemos dizer que há alguma durante a administração Donald Trump. Como o professor John Mishama bem diz, a invasão da Ucrânia, digo, a Ucrânia entrar na OTAN e fazer parte de uma aliança militar ligada ao Ocidente que continua se expandindo apesar do fim da Guerra Fria e do Pacto de Varsóvia, é uma ameaça existencial à Rússia. E, portanto, a Rússia lê a Ucrânia fazendo parte da OTAN como ameaça à própria existência da Rússia como nação, o que vai contra absolutamente toda e qualquer afirmação da professora Sarah Payne que o Putin é só um louco desinformado invadindo a Ucrânia porque ele não tem o que fazer. Mas é isso, a professora Sarah Payne é uma oradora muito famosa e muito requerida nos Estados Unidos da América, e nós traremos mais dela por aqui, avaliando a relação Rússia e China, com bastante afirmações contraditórias, perigosas, com baixo nível de evidência. Nós iremos trazer aqui para dissecar, comentar, avaliar. Se você quer mais entrevistas como essa, inéditas em português, que não existe hoje em nenhum lugar do Brasil,
Apoie-nos. Apoie-nos, porque nós entramos na época da geopolítica caótica e serão poucos que saberão ler a luz dentro da escuridão de tanta complexidade. Se você quer mais, assine, apoie-nos.